O digital não é um jogo de ganhar, é um jogo de continuar. Qualquer coisa que vale a pena na vida, né, como os relacionamentos, os casamentos, as sociedades, o empreendedorismo também, ele tende a ficar melhor à medida que os anos estão passando. O melhor dia para construir um abrigo para chuva é enquanto está sol. Então, quanto mais você trabalha no seu branding, mais você diminui o seu custo de aquisição. O Summer uma vez falou uma frase que eu achei muito legal. Ele subiu para fazer uma palestra, o Summerage, e falou o seguinte: eu entrei na Craft pelo Vinhas, mas eu fico por vocês. Para o cliente novo, ele sempre vai depender da sua credibilidade, do quanto ele enxerga que você pode ajudar ele e tudo mais. Mas para as pessoas continuarem no longo prazo, o poder da comunidade tem mais importância que o líder e até do que o próprio conteúdo. O Charlie Munger tem essa frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: me mostre os incentivos e eu te explico o comportamento da pessoa. Até que chegou um ponto que a gente já fez lançamento que a gente investiu 3 milhões e meio em um lançamento só. Mas ele começou tendo nada para investir, como todo mundo que tá ouvindo aqui. Não tem como você almejar o resultado de alguém sem pagar aquele preço. Ele é empresário, estrategista e mentor de algum dos maiores players do mercado digital. Construiu uma das empresas mais respeitadas do Brasil na área, com resultados consistentes ano após ano. É sócio fundador da Palur, uma aceleradora de negócios digitais que investe, estrutura e impulsiona empresas para novos patamares. Sua empresa está consecutivamente nos últimos anos entre as 25 maiores contas da Hotmart no mundo, e ele já esteve ao lado e fez negócio com os maiores nomes do digital. Um empresário que une o método, performance e mentalidade de longo prazo para provar que liberdade e resultado podem andar juntos. O convidado de hoje é o Rodrigo Vinhas. Tá começando mais um episódio do Outside the Cash, o podcast onde os grandes players, os grandes nomes do digital revelam as suas cartas, os bastidores que eles não revelam em lugar nenhum. E hoje eu tenho aqui um convidado de peso, que é uma das maiores autoridades digital. Ele lidera a Craft, que é o mastermind mais tradicional do mercado digital. E a gente vai falar sobre como ter sucesso e ganhar muito dinheiro no digital, mas não ter sucesso a qualquer preço, né? Ter sucesso por muito tempo. Ele já está há muito tempo no mercado, ele mentora grandes players, e ele sabe quais que são esses princípios. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje com o Rodrigo Vinhas. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por me convidar. Uma alegria estar aqui. Vinhas, antes da gente começar, já vou pedir para que tu puxe a carta de como que é essa dinâmica para quem está assistindo a primeira vez. A gente tem aqui algumas cartas com perguntas, algumas mais polêmicas que outras, que o Vinhas vai puxar e no final ele vai puxar aqui para responder. Então, tu puxa a carta, coloca para baixo, não lê e me entrega. Beleza. Você é tipo o Gambit do digital? Exatamente isso. Eu me sinto exatamente isso. Inclusive foi isso que eu pensei, quando eu pensei nessas cartas aqui. Tem que fazer uns anúncios assim, meio vestido de Gambit. É. Boa, então vamos puxar aqui essa aqui no final. Vinhas, pra gente começar, tu já tá há muito tempo no digital, tu tem a Craft, tem mais de 200 pessoas que são grandes nomes do digital, e eu queria entender na tua visão o que os grandes nomes têm em comum que as pessoas que não têm resultado digital têm. Como é que eles pensam, o que eles fazem das pessoas que têm sucesso, mas não aquele sucesso que começa e termina, mas que conseguem ter sucesso por muito tempo. Primeiro de tudo, é essa noção de que o digital não é um jogo de ganhar, é um jogo de continuar. Como qualquer coisa que vale a pena na vida, né? Como os relacionamentos, os casamentos, as sociedades, o empreendedorismo também, ele tende a ficar melhor à medida que os anos estão passando. Então, primeiro, ter essa visão de longo prazo. E, ao mesmo tempo, de uma maneira um pouco paradoxal, você surfar com intensidade cada uma das ondas que aparecerem. Eu lembro, por exemplo, quando eu comecei no digital, o lead custava menos de R$1. E aí, eu lembro que a gente ficava numa discussão assim, pô, agora o lead tá R$1, será que a gente investe mais? Né, o lead tá R$1 e tal. Mas algumas pessoas pensaram assim, pô, com certeza tá muito mais barato do que vai custar um dia, né? Então, você pensar o preço do lead, quanto que ele se corrigiu a mais do que a inflação, né? Hoje em dia, sei lá, você paga 15, 18, 20, 40, dependendo do lead que você vai comprar. Então, as pessoas que estão participando de todas essas ondas, elas surfam essas ondas no máximo. Então, compra o máximo de tráfego que pode. Ou, por exemplo, que nem agora, tá tendo essa onda de fazer os programas vitalícios na Black Friday, que é um grande tsunami de faturamento. Então, muitas dessas pessoas que vão permanecer no longo prazo
estão surfando esses tsunamis, fazendo um caixa forte, para que eventualmente a empresa possa passar por um período mais difícil, né? É um pouco daquela frase que diz que o melhor dia para construir um abrigo para chuva é enquanto tá sol. Legal. Tu falou sobre 2 pontos, que é longo prazo e surfar ondas. Tu falou bastante sobre esse surfar ondas, né? Eu queria entender na tua visão sobre surfar essas ondas. Tu falou de uma das estratégias que que é a vitalícia, né? Então, tá funcionando, eu vou surfar essas ondas. Que outras ondas tu acha que hoje, na tua visão, vale a pena surfar? E é o que tu tá vendo. E também uma outra pergunta inversa, que é: que ondas que tu acredita que não vale a pena surfar no longo prazo? Então, tipo, esse tipo de estratégia vale a pena, esse aqui não vale a pena, esse aqui você realmente tem que surfar, mas tem algumas coisas que você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque pode ser que não vale a pena, né? Então, essa seria essa pergunta. E na tua visão, e aí a terceira pergunta, complementando essa, dentro de longo prazo, quais são as coisas que quem está construindo um negócio hoje, que está no começo ou que já está na caminhada, tem que estar sempre pensando em longo prazo, assim, em princípios para quem quer se manter? Uhum. Bom, sobre as ondas de hoje, eu acho que, por exemplo, tem essa da Black Friday, da Vitalícia, que foi um jeito que o mercado fez de aproveitar o impulso que as pessoas têm de comprar na Black Friday. Só que em vez de vender um produto que elas já vendiam por metade do preço, elas criaram alguns tipos de combo que permitiam que elas vendessem aquele combo de produtos pelo dobro ou triplo do preço do produto original. E ainda assim o cliente tem a sensação que ele está recebendo um grande desconto. Então eu acho que isso foi genial e vai durar alguns ciclos ainda nessa intensidade, talvez não tanto. A tendência é que a intensidade disso diminua à medida que os anos forem passando. A outra coisa que é óbvia é a questão da inteligência artificial. Então, todo o mercado de infoprodutos, de educação, tem que se adaptar para embedar inteligência artificial dentro dos seus produtos. Muitos já têm, a própria Hotmart já tem dentro da própria plataforma, de maneira padrão. Então, isso eu acho que é meio que o básico. E você falou os princípios que norteiam o longo prazo. Uhum. Então, eu acredito que você pensar sempre no cliente em primeiro lugar. Então, empreender tem muito a ver com um exercício de empatia. Você se colocar no lugar do seu cliente. Vou dar um exemplo. No meu mastermind, como você tem o seu também e tal, a gente fala muito, geralmente, sobre estratégia, de uma maneira um pouco mais macro, mais ampla, né? O mastermind é um pouco do lugar de você fazer aquela visão, aquele zoom out. E eu percebia que as pessoas tinham dificuldade de implementar alguma coisa que foi passado ali no macro. Então, por exemplo, tem muitos problemas que o mercado corporativo já resolveu e que o mundo digital ainda não teve nem que lidar ou está tendo que lidar agora, como, por exemplo, a questão dos times comerciais, que é até uma coisa que você entende muito sobre esse assunto. Então, o mercado corporativo já tinha resolvido esse problema e demorou para o digital trazer isso à tona. Mas isso é uma coisa que você pode usar o comercial para colocar o seu cliente no centro. Então, por exemplo, em vez de você só tentar empurrar uma venda para o cliente, você pode fazer uma venda mais consultiva. E como eu via que as pessoas tinham dificuldades de fazer essa coisa comercial, eu criei um evento de implementação comercial. Então, ou seja, eu pensei no meu cliente primeiro, mesmo que eu abrisse um pouco mão de margem de lucro, mas eu coloquei essa questão do comercial como uma implementação para que a pessoa pudesse continuar. Então, pensar no cliente em primeiro lugar, eu acho que sempre é a melhor coisa. A segunda coisa é você pensar o seguinte: qual que é a função do branding, né? A função do branding, primordialmente, é baixar o custo de aquisição. Então, sei lá, por exemplo, que nem essa televisão aqui, faz de conta, ela é da Samsung. E você compra ela com menos fricção do que se ela for de uma marca que você nunca ouviu falar. Né? Então, se fosse essa mesma televisão, com os mesmos componentes, a mesma qualidade, mas fosse de uma marca que você nunca ouviu falar, a empresa teria que gastar mais dinheiro para vender o mesmo produto. Então, quanto mais você trabalha no seu branding, mais você diminui o seu custo de aquisição. E trabalhar no branding é produzir conteúdo, se associar com pessoas que são confiáveis, você participar de multiplataformas, como, por exemplo, livro, você ter uma assessoria de imprensa para publicar matéria sobre você.
E você está nos canais, né, de mídia social, em geral, com a maior frequência que você puder, pelo período mais longo que você puder. Legal. 2 bons princípios, né? Sempre tá pensando no cliente, sempre tá pensando em brand. É legal que são princípios que na ponta do lápis, no curto prazo, eles não vão trazer aquela visão do lucro, né? Porque quando eu penso ali no cliente, vou pensar em aumentar a experiência, a priori, quando você pensa nesse tipo de implementação, você não sabe o quanto que isso vai dar de retorno no futuro. Mas até com um pouco que a gente estava conversando ali nos bastidores, né? Tu já começou a ver o quanto que isso refletiu depois ali na ponta de resultado. É porque tem dois tipos de situação, né? Que é uma situação ganha e perde e uma situação que é ganha e ganha. Algumas vezes você vai ter que jogar numa ganha e perde, como esse caso que eu te falei. Eu tive que gastar centenas de milhares de reais para fazer um evento para os meus clientes. Então, o cliente ganhou uma experiência e eu perdi um pouco do meu lucro. Então, eventualmente, no longo prazo, essa conta fecha, porque mais clientes renovam, mais clientes indicam e tudo mais. E o branding também aumenta. Mas, por exemplo, você pode pensar numa solução ganha-ganha. Vamos pensar assim. Eu tenho lá a minha equipe, que hoje tem cerca de 17 pessoas. Essas pessoas estão usando o tempo delas de uma maneira X. Então, vamos supor que uma pessoa da minha equipe que trabalha na área de concierge, ela gasta um bom tempo do trabalho dela fazendo relatórios. Aí, eu chego nela e falo assim, em vez de você gastar esse tempo fazendo relatórios, vamos usar essa ferramenta aqui que pode automatizar esses relatórios e você vai gastar mais tempo conversando com os nossos clientes. Então, eu quero que esse tempo que você estava usando para fazer esses relatórios, que vão ser automatizados, você use para conversar com o cliente. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha em concierge, nessa área de atendimento ao cliente, ela tende a ser uma pessoa que é boa com pessoas. Então, vai ser bom para ela que ela vai passar mais tempo com pessoas, menos tempo com planilhas, e vai ser bom para o cliente. Então, esse, por exemplo, é uma situação ganha-ganha. Então, eu acredito que dá para você buscar um pouco das duas coisas. Legal. Tu falou sobre, né, um dos pontos a longo prazo, cliente, e tu tem um modelo de negócio, eu tenho também esse modelo de negócio, que é baseado em aquisição também de novos clientes, mas também muito em renovação. Né? Então, a gente cria uns programas para que as pessoas, elas continuem. E tu tem membros lá na Craft que... o membro mais antigo tem... 8 anos. Tá 8 anos. Então, o que tu aprendeu de princípios de ter um programa, ter um produto que ele tem lucro com novos clientes, mas principalmente com a renovação, né? E o que tu aprendeu, assim, de pontos cruciais que também tem a ver com o longo prazo, do que esses programas ou esses masterminds ou mentorias têm que ter e o que fazem as pessoas continuar por mais tempo. Né? O Summer uma vez falou uma frase que eu achei muito legal. Ele subiu para fazer uma palestra, o Summerage, e falou o seguinte: eu entrei na Craft pelo Vinhas, mas eu fico por vocês. Então, para o cliente novo, ele sempre vai depender da sua credibilidade, do quanto ele enxerga que você pode ajudar ele e tudo mais. Mas para as pessoas continuarem no longo prazo, o poder da comunidade tem mais importância que o líder e até do que o próprio conteúdo. Então, eu procuro criar um ambiente onde as pessoas possam fazer negócios entre si, onde as pessoas possam ter uma cultura de que um está sempre ajudando o outro. Uma das coisas que eu fiz até em relação à gamificação, bem simples, eu dou uma viagem para a Europa de classe executiva para a pessoa e para a família dela que mais ajudar o grupo. Então tem uma competiçãozinha ali saudável das pessoas tentando contribuir mais. Então, por exemplo, o Charlie Munger tem essa frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: me mostre os incentivos e eu te explico o comportamento da pessoa. Que meio que as pessoas estão dispostas a se comportar de uma maneira que elas não se comportariam se elas não tivessem aquele incentivo. Que por vezes é visto até como... Às vezes até um comportamento que você pode entender como imoral pode acontecer se existir um incentivo para aquilo. Então, o exemplo que eu lembro é assim, por exemplo, um cara que trabalha no banco. Né? Recentemente agora estourou um negócio lá dos COIs. Sim. Né? Então, mas, por exemplo, você fala assim, por que o assessor vendeu esse produto que, teoricamente, tinha um risco alto para o cliente dele? De prejudicar o cliente, né? Que pode prejudicar o cliente, né? Que é uma coisa imoral. Porque o cara não deveria fazer isso. Mas se o cara, ele ganha
5 vezes mais para vender esse produto do que para vender o outro que é mais seguro, é natural que o cara tende a se comportar dessa maneira. Porque o cara, e nem por maldade, o cara vai contando uma história na cabeça dele. Não, mas esse produto não é tão arriscado assim, outras pessoas ganharam dinheiro com isso e tal, né? Ele busca uma maneira de justificar, do mesmo jeito que um cara que trabalha no banco, às vezes vende um empréstimo consignado para um cara que é aposentado. E vai prejudicar pra caramba a vida do cara, mas o cara tem que bater meta com aquilo, né? Então, é claro que tem a responsabilidade do indivíduo, mas eu acredito que a maior responsabilidade é do sistema. Então, eu presto muita atenção no jogo dos incentivos que tem dentro do meu grupo. Então, por exemplo, outros grupos de mastermind, eles ficam premiando as pessoas por faturamento. Então, quer dizer, se você faturou muito, mas você prometeu que você ia entregar, sei lá, que a pessoa ia emagrecer e você vende uma pílula de farinha pra ela, tudo bem, né? Então, por exemplo, lá no meu não é isso. Eu nem fico colocando essa coisa de faturamento tão em evidência, apesar de que tem gente lá que fatura 100, 200, 300, 400 milhões. Eu fico colocando mais a questão de como você pode ajudar o negócio de outra pessoa, para que aquele ambiente se retroalimente de uma maneira que ele cresça de um jeito sustentável, que as pessoas queiram estar lá, que seja agradável e que sempre que a pessoa entre no grupo do WhatsApp ali, que é muito ativo, tenha alguém, uma pessoa ajudando outra pessoa. Então, tu falou um ponto importante, que foi a frase do Summer, né? Por que ele entrou e por que ele fica, e ele falou muito sobre comunidade, a gente falou bastante aqui sobre comunidade, e o que eu queria saber da tua visão é, tu acredita que dá para fazer esse efeito de comunidade numa entrega que é recorrente, né, e que tem renovação, sem ter eventos presenciais? Ou sem ter esse Claro, contato físico? claro. Por exemplo, tem um amigo meu, o Pedro Sobral, ele tem uma comunidade, tem mais de 50 mil pessoas. E ele me falou que uma parte do trabalho dele é que ele passa todo dia 1 hora respondendo as coisas ali na comunidade. Então você vê, o Pedro, pô, você pensa assim, o negócio fatura dezenas e dezenas de milhões de reais, talvez até mais de 100 milhões de reais, só o negócio dele. Só esse produto específico, né? E ele passa tempo se dedicando àquilo, né? Então, o que quer dizer? Se ele vai lá e responde um comentário, as outras pessoas que estão na comunidade estão vendo que o Pedro está respondendo. Então elas falam, pô, se o Pedro tá respondendo, se o Pedro tá participando, eu também vou participar. E claro que ele também faz gamificações de uma outra maneira, mas a comunidade do Pedro é super engajada. Acho que é um grande exemplo de como fazer. Então, isso está muito mais atrelado ao quanto você faz ações ali para manter aquela comunidade ativa, independente se ela tem eventos presenciais ou não. Até porque o Pedro tem um evento presencial, mas ele não vai conseguir colocar, ou talvez até consiga, mas assim, fisicamente é mais difícil colocar todo mundo da comunidade presencialmente, né? Mas tem mais a ver com o quanto ele está disposto a incentivar e estar presente na comunidade para que essa comunidade se retroalimente, né? A gente falou um pouco, entrando nessa questão de recorrência, e tu tá lá no Galaxy, né, que são as 25 maiores empresas da Hotmart. E o que tu vê dessas 25 maiores empresas que elas têm de comum no modelo de negócio? Exemplo, todas elas têm formato de recorrência, ou todas elas fazem lançamento assim, ou todas elas conseguem pegar os princípios. Olha, quando tu pega esse recorte só das 25 primeiras do modelo de negócio deles? Sim. Primeiro de tudo, elas estão dispostas a testar o tráfego até o limite. A maioria dessas empresas. Então, no nosso mercado, pensando mais em lançamento, eu faço mais lançamento, né? Sei que você está mais no perpétuo. Mas um ROAS que a gente busca mínimo ali é de 2,5 a 3. Numa escala muito grande, né? Então, em qualquer business, o maior player vai ser o que pode comprar mais mídia. Por exemplo, eu abri uma livraria aqui no meu bairro. Como que eu vou disputar com a Amazon? Não tem a menor possibilidade, porque os caras, o poder deles de comprar mídia é muito maior do que o que tem a minha livraria. Então, vamos pensar assim. Sei lá, por exemplo, uma empresa que eu sou sócio, que está no Galaxy, que é a empresa do Rafa Leite e do Rodrigo Góes. Eles faturam cerca de 50 milhões de reais por ano.
eles investem cerca de 15, 20 milhões por ano em tráfego. Você imagina para o nosso concorrente, para ele disputar com a gente, ele já tem que sair largando e investindo muitos milhões de reais em tráfego. E a maioria das pessoas não faz isso. Então a gente passou muitos ciclos dessa empresa, em vez de sacar um lucro muito grande, investir em tráfego, investir em tráfego, investir em tráfego. Isso, muito crédito pro Rafinha. Inclusive, quando eu fui ficar sócio dele, ele falou, cara, a gente só tem um valor aqui na empresa, a gente é all-in. Então, assim, ele falava, cara, tem X no caixa, então a gente vai investir X em tráfego. Até de um jeito que pra mim é até muito, assim. Mas, certamente, se ele não tivesse essa cabeça, não chegaria lá. De reinvestir, né? Reinvestir uma parte muito grande do lucro que você está fazendo e escalar. Então, isso eu acredito que é uma das coisas. A outra coisa é que tem mais produtos que a maioria das pessoas. Então, tem ecossistemas mais sofisticados, né? Que permitem um faturamento maior. E acredito que o principal é que essas pessoas estão há muito tempo. Então, assim, claro que todo ano que eu vou lá, tem uma pessoa ou outra que, sei lá, por exemplo, uma vez eu fui na Itália, tinha um cara que eu nunca tinha visto, outra vez eu fui na Croácia, tinha outro cara que eu nunca tinha visto. Mas quase sempre são as mesmas pessoas que estão há muitos anos. Então, por exemplo, tá o Pedro lá, eu tô desde quando ele tá, o Ícaro de Carvalho faz quase 10 anos. O Wendel Carvalho tá quase 10 anos. Então, vários players que estão lá todo ano, o Ladeirinha, eles estão nesse mercado faz muitos anos. Então, eu diria que esse é o fator mais determinante. Você ter tempo de estrada. Que tem a ver com continuar. Isso. Tem a ver com continuar, né? Eu falei o que eu falei no começo. Achei bem legal isso que tu falou do tráfego até o limite, porque não é necessariamente o volume do tráfego, mas o limite de onde você pode ir. Né? Porque Isso. uma pessoa ela pode estar no começo ali, não ter os milhões para investir como vocês, Claro. mas às vezes ela não vai, o limite dela poderia ser um pouco maior. Mas justamente o que levou a gente a ter esses milhões para investir, porque eu tô com o Rafinha desde quando ele tinha faturado 100 mil reais. O Rafinha, em 2018, 19, ele fez o primeiro lançamento dele de 100 mil reais. Aí ele entrou na Craft, que na época era 50 mil reais. Então, assim, primeiro ele pegou, você viu, ele pegou assim, 50% do faturamento dele e investiu num ambiente desse, de mentoria, tal, de mastermind. Depois, a partir do momento que os lançamentos foram dando certo, você vê, ele só tinha 100 mil reais. Então ele começou a investir pouquinho. Então ele investiu 20, voltou 100, depois ele investiu 80, voltou 300, depois ele investiu 200, voltou 500, e aí foi indo, né? Não sei se, claro que eu tô só falando esses números para ilustrar, né? Não são literais, mas ele começou a aumentar, até que chegou um ponto que a gente já fez lançamento que a gente investiu 3 milhões e meio em um lançamento só. Mas ele começou tendo nada para investir, como todo mundo que tá ouvindo aqui. E o risco dos 3 milhões nesse tráfego provavelmente foi proporcional ao começo, né? O termo de risco do que ele tinha em caixa, né? Total. Então é a mesma linha de pensamento, só o que mudou foi, obviamente, a proporção. Isso. Né, quanto você tem em caixa, mas a linha de pensamento ela continua. Então, ela falou tráfego o princípio continua mesmo. Continua, né? Tráfego até o limite, tu falou também sobre ficar ali muito tempo. E tu falou sobre produtos, que tem mais produtos no ecossistema. E isso é uma dúvida, acho que bem comum nas pessoas, é que tipo de produtos eu posso ter, ou se eu posso ter muito produto, ou quais produtos são mais lucrativos. E aí, pegando esse recorte, principalmente ali, que a gente começou a falar do Galaxy, quando tu olha para produtos, né? O que tu vê que é comum no tipo de produto, né, na estratégia que tem de produto, e o que tu vê que esses que estão no Galaxy, eles têm como um produto principal, né? Assim, a maioria deles ou é diferente, ou são parecidos a esse tipo de produto, né? Olhando especificamente para produto. A maioria das pessoas que estão lá, eles têm um grande produto de back-end. Então, eles têm muito sucesso naquele produto de back-end. Então, por exemplo, assim, o Ladeirinha tem o Venda Todo Santo Dia, o Érico tem a fórmula de lançamento, o Pedro tem a comunidade Sobral, né? Então, o Ícaro tem o Novo Mercado. Então, as pessoas têm um produto ali de back-end que seria um produto, de 1.000 a 3 mil reais. Então, assim, esse foi o modelo até aqui. Com o encarecimento do tráfego,
muito alto nos últimos anos, o que passou a acontecer, né? Aí esse mercado dos low tickets passou a dominar mais o mercado. Então o dinheiro, ele era muito concentrado nessa faixa de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 2.500, e agora ele tá mais nas duas pontas. Então ele foi... Primeiro teve o movimento do high ticket, Uhum. né, das pessoas colherem aquela base que elas já tinham criado, e agora tem um movimento de low ticket para criar base. Então, muitas pessoas estão implementando produtos de R$ 100, de R$ 200, de R$ 50. Até o próprio movimento do lançamento pago foi uma resposta ao encarecimento do tráfego, né? Porque aí você paga R$ 50 num lead que pagou R$ 50 para você, Uhum. né? E aí dentro disso você faz uma conversão ali muito maior do que um lançamento gratuito, por exemplo. Então, eu acredito que essa outra coisa também é essa disposição de testar várias estratégias diferentes, né? Vários canais de aquisições diferentes. Então, você tem as redes sociais, você tem o próprio comercial, você tem eventos presenciais. Então, a capilaridade dos seus canais de aquisição faz muita diferença para você estar jogando esse jogo de múltiplos 8 dígitos. Se eu não me engano, a nota de corte para entrar lá deve ser perto de uns 30, 40 milhões. Pra estar entre os 25. É. Isso 30, 40 milhões ano. Ano isso. Então, quando você vê essa questão do muito tempo, né? Tá se repetindo, você fazer 30, 40 milhões em um ano é uma coisa. Agora, você se repetir fazendo todos os anos, pelo menos essa faixa de corte de 30, 40 milhões é um jogo... E tem muito a ver com o que tu falou de surfar as ondas também, né? De estar atento a isso. Por exemplo, outra onda que a gente não falou, né? O do lançamento pago. Sim. Então, por exemplo, eu sou sócio também de uma pessoa que é a Ellen Salomão, que é uma grande estrategista também. E ela tá nesse mercado faz muitos anos e tudo mais. Quando ela viu esse jogo do lançamento pago, ela pegou aquilo e masterizou. Então ela pegou um especialista que já tinha uma audiência muito boa, era um cara muito bom, mas ele tinha um faturamento relativamente pequeno, proporcionalmente à audiência. Do tipo assim, o cara tinha 1 milhão de seguidores e tinha faturado 1 milhão no ano. E ela começou a trabalhar com ele, surfando essa onda do lançamento pago. Ela faturou, em média, nos últimos 9 meses, 2 a 3 milhões por ano, tipo 27 milhões. Então, eu acredito que você simplesmente pegar o produto certo, plugar na estratégia certa, esse resultado é explosivo. Mas por que ela conseguiu perceber isso e aplicar tão bem? Porque ela tá faz muitos anos. Não daria pra uma pessoa que assim nunca fez nada e tal, pensar, nossa, é isso que eu vou fazer. Ela conseguiu fazer fácil essas correlações. É que não foi fácil, é que ela passou anos se preparando para aquele momento. Sim. Ela conseguiu fazer fácil no momento que ela estava preparada para Exato. aquilo, né? Ela estava preparada para aquilo. Isso que tu falou dos produtos, né? Que eu notei aqui. Geralmente eles têm um produto de 1 a 3 mil reais. E depois tu falou sobre esse escoamento, vamos dizer assim, né? Do high ticket pro low ticket. E aí eu tava observando ali até um pouco aqui da nossa história, né? A gente nunca teve um grande produto de 1.000 a 3 mil reais, assim, sendo vendido em grande volume. Então, quando a gente começou, foram com os produtos mais low ticket. Que tende a ser o lugar mais difícil. Que tende a ser o lugar mais difícil, inclusive, né? Então, a gente começou com aqueles produtos menores, low tickets. Então, a gente acertou numa oferta e aí eu tinha habilidade de tráfego. E aí comecei a escalar tráfego. E aí eu me lembrei de uma coisa interessante quando tu falou sobre da All-in, que quando eu comecei, a gente começou janeiro de 2020, e aí a oferta ela foi escalar mais ou menos ali para abril, maio. Uhum. E quando falou de dar o all-in no tráfego, né? Eu lembro que quando eu comecei a acertar no tráfego desse low ticket, cara, eu tirei todo o dinheiro do banco que eu tinha, coloquei no tráfego, e aí teve aqueles 30 dias, né? Teve que eu tive que diminuir o investimento para esperar rodar aqueles 30 dias, mas assim, eu tava vendo que tava funcionando. Eu falei, cara, vou colocar o dinheiro todo aqui, porque tá funcionando. E a gente começou nesse processo dos low tickets, e depois a gente migrou um pouco ali, ainda com os low tickets, mas trazendo um lucro bem mais para os produtos mais caros, né? Então, hoje o que a gente faz tá bem nisso que tu falou, de ter os low tickets mais como formato ali de aquisição e os high tickets mais como uma monetização. Mas, de fato, é uma coisa que é interessante tu falou, né? Esses produtos de 1.000 a 3 mil reais, eles são até, acredito eu, né? Que tu concordou também, que são mais difíceis de vender. São os mais difíceis de vender. Por quê? Porque, por exemplo, num high ticket, eu cobro 150 mil. Mas eu consigo sentar com o cara, entender a situação dele e
fazer pequenos ajustes personalizados no negócio daquele cara, que ele vai recuperar aqueles 150 mil. Ou, por exemplo, o cara que pagou R$ 50, ou 100, ou 150. Cara, o cara pega uma sacada, uma coisa, ele vê que aquele dinheiro valeu a pena. Agora, pro cara comprar um produto de 2, 3 mil, já é um processo de decisão um pouco maior, né? Na verdade, bem maior do que esse. E a outra coisa, que o produto de 2, 3 mil, ele tende a ser mais complexo de consumir. Então, por exemplo, você pega a comunidade Sobral do Pedro. Pô, tem centenas de horas de aulas ali, né? Então, a experiência tem que ser mais bem feita, do tipo, não é assim, assiste essa aula aqui, aplica. Então, no caso do Pedro, ele tem até uma IA que acho que chama Ayla, que depois que acaba a aula, a IA pergunta para o aluno se ele tem alguma dúvida daquela aula e aquela IA treina só para aquela aula, ou se ele quer fazer um quiz para saber os conhecimentos daquela aula. Então, assim, é um produto que tende a ser mais difícil de vender. Mas, por outro lado, se você consegue escalar esse produto, depois você consegue escalar muito o seu high ticket. Por exemplo, eu estou numa casa de uns 20 milhões de faturamento. Eu acredito que é muito difícil eu pular para os 40 milhões sem eu ter um grande produto de entrada. Mas tudo bem, é o jogo que eu tô jogando. Eu também não acho que o objetivo de todo mundo tem que ser estar nos 25 maiores do mundo e tal, né? Eu tô sempre no Galaxy pelo conjunto das empresas que a gente atua, né? Que a gente é sócio de várias, mas, por exemplo, com a Craft eu não estaria. Eu estaria na outra categoria lá no Explorer. Sim, só com o Mastermind. De mentoria. Né? Sim. Por conta da Palu, é sócio das outras empresas, aí ele tá dentro, né? Entendi. E tem uma coisa também que tu falou da complexidade desse produto de R$1.000 a R$3.000, é que também tem uma habilidade aqui envolvida na venda desse produto, pelo menos eu enxergo, que é de conseguir converter muitas pessoas. Ou seja, de conseguir chegar em muitas pessoas e conseguir convencer essas pessoas e conseguir vender para muitas pessoas, que às vezes é uma habilidade que algumas pessoas têm, mas outras não têm. Eu acredito que mais do que a habilidade, é uma disposição para pagar o preço. Por exemplo, 2 dos caras que eu mais admiro no mercado seria o Ícaro de Carvalho e o Ladeirinha. Cara, o Ícaro é um amigão e tal. Ele falou pra mim, se eu não me engano, que ele já gravou mais de 200 mil stories. É do tipo assim, cara, eu não vou fazer 200 mil stories. Tipo, eu não tenho como... Assim, eu acho que ele é muito melhor do que eu respondendo e tal. Mas, além dele ser melhor, eu não tô nem disposto a fazer o que ele tá fazendo. Então, a primeira coisa que eu acredito é que a gente tem muito essa tendência de olhar o resultado da pessoa e não olhar o pacote completo. Então, assim, uma pessoa fala assim, pô, eu queria fazer mais ou menos o que o Ícaro fez. Primeiro que ele já começou numa época que hoje em dia já seria mais difícil. Mas assim, vamos tirar esse fator timing da equação e falar assim, se você virar pra, cara, 100 pessoas e falar, cara, sua vida vai crescer 10 vezes se você postar 200 mil stories nos próximos 4 anos. Cara, não tem 1% que vai fazer isso. Mesmo se tiver certeza absoluta que vai ter o resultado. O Ladeirinha também, que é um outro cara que eu admiro muito, um grande amigo. Eu olho na biblioteca de anúncios do Ladeirinha, tem milhares de anúncios gravados. Tipo, eu não vou pagar esse preço que ele tá pagando, né? O preço da exposição também, são vários preços a serem pagos. Então, não tem como você almejar o resultado de alguém sem pagar aquele preço. Ao mesmo tempo que o jeito que eu toco meu Mastermind, por exemplo, muitas outras pessoas que têm Mastermind não pagam o preço que eu pago. Do tipo, eu sei o negócio de todos os meus clientes, eu sei quanto eles faturam, eu sei se o negócio tá indo bem, se tá indo mal, eu ajudo eles a tomarem decisões. Então, eu tô num nível de presença que outras pessoas que têm produtos de mentoria e tal, muitas vezes não estão. Então, eu acredito que é muito mais uma questão de você ter autoconhecimento e saber o preço que você está disposto a pagar para o resultado que você quer ter. Então, eu sou muito feliz com essa proporção preço que eu estou pagando e resultado que eu estou conseguindo. Legal. De fato, faz total diferença, porque quando eu olho no meu negócio também, eu enxergo as minhas habilidades, né? No que eu sou bom, o que eu estou disposto. Quando a gente vai pensar numa entrega, por exemplo, de um produto mais personalizado, né? Então, eu vejo que eu tenho uma habilidade natural de dar soluções para as pessoas mais personalizadas, e isso num produto high ticket, em que você conhece mais a pessoa, você vai mentorar, isso faz total diferença, né? Então, é uma habilidade que eu tenho versus um
um preço, ou eu pelo menos enxergo talvez uma inabilidade de falar com muitas pessoas. Então, eu entendi, cara, se eu consigo falar bem em profundidade com poucas pessoas e consigo estar próximo dessas pessoas, então faz muito mais sentido. Mas eu acredito que mais do que a habilidade, é a disposição a pagar o preço. Então, por exemplo, eu acredito que o Ícaro escreve muito melhor que eu, esse Uhum. tipo de negócio. Mas se eu escrever 200.000 vezes, eu não sei se eu vou ficar tão bom quanto ele, mas eu vou estar muito, muito melhor do que o que eu tô hoje. Então, a primeira pergunta, a primeira pergunta não, mas o primeiro parâmetro de comparação não seria assim: será que eu vou ficar tão bom quanto o Ícaro? Não, o parâmetro deveria ser: eu tô disposto a fazer que seja, ele fez 200.000, eu vou fazer 2.000. E aí eu avalio se depois desses 2.000 eu tô melhor pra ver se vale a pena eu fazer 10, depois se vale a pena eu fazer 20, depois chegar nos 200.000 que ele já fez. Então, eu acredito que às vezes a gente pensa que não tem habilidade pra uma coisa, pra outra, que eu concordo, mas muitas vezes a gente também não testou aquilo que a gente até o limite. Que nem, por exemplo, eu não gosto muito de gravar conteúdo, mas eu já publiquei 700 vídeos no meu YouTube. Então, eu, eu testei aquilo ali até o Uhum. limite que eu aguentei, assim, até o quanto eu aguento pra, pra buscar aquele resultado ali que eu espero. Sim, se você tem muito mais a ver com o que tu falou, se você está disposto a pagar aquele preço para masterizar Pelo aquela menos em habilidade. alguma medida, sabe? Antes de tomar essa conclusão. Porque, por exemplo, eu poderia nunca ter gravado nenhum vídeo no YouTube e falar, cara, eu não gosto de gravar, esse negócio não é pra mim. Ou eu posso ir lá e gravar centenas e centenas e centenas e centenas de vídeo e depois chegar na conclusão, cara, realmente esse negócio não é pra mim muito, mas eu posso ir até aqui. Até aqui eu vou confortável, gera valor pras pessoas e isso pode ajudar meu business a crescer e tal. Interessante isso que tu tá falando. A gente fez um desafio lá dentro dos nossos programas de publicar 60 vídeos num determinado formato, que é um formato mais falado, 1 a 2 Uhum, minutos. E eu, particularmente, também tenho essa dificuldade maior de produzir conteúdo. Só que para esse formato em específico, que é, ó, esse é o tema, esse é o objetivo, fala, e tem que publicar e gravar pelo menos um por dia, eu comecei a. Ok, esse daqui eu consigo fazer, deu uhum, para masterizar essa habilidade. E aí, e aqui era uma coisa que eu achava que eu não iria conseguir fazer, ou que não tinha habilidade para isso. Só uhum. que tentava fazer um formato de conteúdo, não dava certo, tentava fazer outro, não dava certo. Aí, quando eu comecei a fazer esse, foi no princípio que eu vi que era tranquilo para mim, eu conseguia fazer, vi a resposta que alguns vídeos estavam performando bem, então era um formato que era tranquilo. E aí eu vi, putz, dá para eu fazer um vídeo desse por dia. Gravo, para 1 minuto, 2 minutos, é simples, não tem tanta edição. É mais profundo também, tem a ver com o que a gente estava falando até um pouco antes do podcast, né? De passar mais tempo ali com as pessoas, de Uhum, ter mais tempo de tela, então não é um vídeo que é tão rápido, não é tão viral, uhum. para fugir muito da bolha, mas é o formato que eu consegui fazer e eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir fazer, pelo menos 60 vídeos a gente vai cumprir esse desafio, mas é uma linha editorial que eu comecei a fazer e que tá dando super bem. E no meio desse teste, você acaba descobrindo alguma coisa que dá muito certo, né? Claro. Eu me lembro que tava, já 2 semanas atrás, tava aqui falando com o Yezer, e aí a gente tá falando sobre produção de conteúdo, e ele tava falando algumas coisas, eu tava lembrando de alguns versículos bíblicos, né? E aí ele falou pra mim assim, cara, tá uma linha editorial que tu poderia fazer, era falar de versículos bíblicos e como isso se aplica ali para quem é empresário, etc. Você pega os provérbios ali, né? Aí, beleza. Aí eu anotei e falei, legal. Só que o que acontece? A minha esposa foi assistir o podcast e aí ela falou, Bruno, tu viu que o Iesa deu uma ideia aqui de linha editorial pra ti que tu não tá fazendo ainda? Eu falei, eu percebi, eu anotei, mas eu não. Ela falou, vamos começar a fazer. Aí eu comecei a fazer. Uhum. Já fiz 2, e os 2, 3, 4 vídeos que eu fiz nesse formato foram os que melhor performaram. Então, Uau. testando, a gente descobriu um formato e é legal porque é um tipo de formato de conteúdo também que as pessoas se conectaram também muito por conta dos valores, né? Então, assim, eu Uhum. dou um ensinamento, trago um princípio, mas também tem muito aquela conexão dos Claro. valores. Então, acaba atraindo pessoas Que semelhantes ali são por conta do semelhantes e que tendem a comprar mais. conteúdo. Mas falei tudo isso porque veio dessa disposição de, cara, eu vou testar e gravar vídeos. Vou testar, vou ver o que faz. Beleza, eu não tenho uma habilidade natural, não é tão fácil pra não ficar gravando tantos vídeos assim, mas vou fazer, vou testar. E aí, nisso, encontrei alguns formatos que foram bons e que foram fáceis e que dá para replicar e fazer por muito tempo. E aí, eu acredito que o segredo tem a ver com um dos princípios que tu falou, que é o longo prazo.
Uhum. né? Até quanto tempo eu vou estar disposto a fazer isso? Exato. E geralmente as recompensas, elas tendem a ser muito maiores no longo prazo. Então, por exemplo, no meu programa de mentoria, eu demorei 7 anos para faturar 10 milhões. E aí, esse ano eu vou faturar 20. No teu programa de mentoria que tu fala da Craft. Uhum. Na mentoria e mastermind. Uhum. Então, você imagina assim, nos próximos anos, se eu passar mais. Claro que eu não vou crescer 100% por ano, provavelmente. Mas vamos supor, se eu crescer 50% por ano, daqui a 2, 3 anos eu vou estar faturando 40, 45 milhões. Então, de repente, em 2 anos eu vou faturar mais dinheiro do que eu faturei nos 10 anteriores juntos. Então, é por isso que a coisa é você permanecer no longo prazo. Isso que faz muita diferença. Agora tem um ponto interessante, tu falou sobre longo prazo, tu trouxe essa informação, né? Que tu passou 7 anos para faturar 10 milhões e de um ano para o outro, não foi isso, né? Teve essa Uhum. troca, foi para 20 milhões. Então, no começo do negócio, geralmente é mais fácil você ter Uhum. essas alavancais, até que vai chegar um momento em que você vai dar meio que uma estabilizada, né? Isso. Então, vai crescer pouco, vai se manter. E o que que tu viu, ou o que que tu viu e que tu enxergou ali no teu negócio? Acredito que tem um pouco a ver olhar para o cliente também, mas não sei se tem algum outro princípio que fez com que tu, mesmo há muito tempo, Uhum. né, tava ali, mas tu chegou a alguma coisa diferente, falou, eu vou para cá e trouxe esse resultado, mesmo Cara, com um negócio que já tava... então, eu tinha projetado nesse ano, do ano passado para esse, que a gente ia faturar 12. Mas eu fui num evento do Tony Robbins e, e ele fez algumas provocações ali sobre isso. Cara, se você colocasse o seu cliente no centro do seu negócio, o que poderia acontecer? Tem alguma coisa que você poderia fazer pelo seu cliente que você não está fazendo? Ele começou a fazer umas perguntas, assim, e ele falou uma frase que também pegou muito pra mim, que era assim: você nunca vai chegar aonde a sua imaginação não foi primeiro. Então eu pensei, pô, se eu tô imaginando que eu vou fazer 12, vai ser difícil eu fazer mais que 12, Uhum. né? E aí depois ele falou assim: pensa na pessoa mais importante da sua vida. Na época eu pensei na minha filha. Se fosse hoje em dia, acho que eu pensaria na minha filha e na minha esposa, mas na época eu pensei na minha filha. E ele falou: agora imagina que você tá conversando com ela e que você tá contando como você tá fazendo o seu trabalho. Essa história que você contou pra ela é um exemplo ou é um aviso? Aí eu pensei, eu imaginei eu contando a história pra ela, falando assim: "Ah, o papai vai fazer aqui um pouquinho a mais do que ele fez ano passado". E aí eu pensei: "Pô, é assim que eu quero que minha filha viva a vida dela? Meio que fazendo o mínimo para o negócio se Uhum. sustentar? Não, eu quero que ela viva no máximo potencial dela, então eu vou viver no meu máximo potencial". E aí eu busquei tudo que eu poderia fazer pra ajustar no programa, pra melhorar, pra não sei o quê. E aí a gente vai dobrar o resultado por causa disso. Agora não sei se eu vou conseguir fazer isso de novo, né, Sim. para o outro ano e tal, mas sim, acredito que essa coisa de se imaginar. A outra coisa foi também que eu entrei no mastermind dele, que ele tem um mastermind que tem 500 pessoas. E isso era uma dúvida minha do tipo: "Cara, como que eu vou fazer pra centenas de pessoas o que eu já tô fazendo?". Desculpa. Se vai dar pra eu fazer isso pra centenas de pessoas. E aí eu participei do mastermind dele, entrei pra eu ver como que ele fazia, e eu vi que ele fazia vários como se fossem eventos de implementação. Então tinham vários eventos menores e tal que as pessoas iam, então tinha uma frequência muito grande desses eventos. E aí eu adaptei, coloquei alguns eventos no nosso também, e no final eu acho que deu bom. Legal. Tem muita gente que está escutando que vende mentorias, que vende programa de aceleração, vende produtos mais caros. E tem uma coisa bem legal que tu falou que eu acho que tem a ver com acessar alguns ambientes para ter mais repertório. Uhum. Então, às vezes, você não enxerga que é possível fazer de uma forma diferente, simplesmente porque você não tem um repertório, você nunca Claro. viu aquilo ali fazendo e você acredita que, putz, não dá, né? Mesmo que tu pensou, como é que eu vou fazer para centenas de mais membros, e aí eu acho que não é possível. Aí quando tu entrou lá no Mastermind Tony Robbins, tu viu que isso é possível, né? Isso aconteceu recentemente com algumas pessoas, de alguns programas meus, que elas queriam parar de vender, por exemplo, mentorias. Uhum. Só que qual que era o problema? O problema não é porque não estava dando certo, é porque o formato que elas estavam entregando
tava sugando muito. Uhum. E ela pensou, putz, eu vou focar nesse tipo de produto aqui, porque o formato da mentoria tá sugando muito, não tá dando certo. E ela primeiro chegou com esse... Tiveram uns 3, 4 pessoas, engraçado, com esse mesmo problema, né? Falando que queriam não mais vender. E eu fui entender, tá, mas por quê? Porque não tá dando certo? É porque tá te sugando? Ela falou, não, é porque tá sugando aqui e aí eu quero criar um outro produto para vender. Eu falei, tá, mas tu tá com um sintoma errado pro remédio errado. Então Uhum. o problema não é porque a mentoria não tá mais vendendo e a solução não é focar em outro produto. O problema é tu ajustar esse produto, até porque esse modelo, né, que se baseia, ela ia vender os clientes, mas tinha que ter um próximo passo. Como é que tu vai continuar com o mesmo problema, que é não vai colocar mais pessoas, porque isso vai te sugar, Total. vai ter mais tempo, etc. E aí, beleza, sentei e falei com elas, ó, é assim que a gente faz, tem isso aqui, tem esse tipo de aceleradores aqui, tu pode modificar essa entrega para fazer isso, para não depender tanto da tua hora. E aí elas foram modificar e putz, Bruno, obrigado, porque realmente eu tava pensando em desistir, mas era só porque eu não tinha um referencial. E isso acontece muito quando você não acessa alguns locais ou conhecimento que vão te dar esse referencial. Né? Eu me lembro quando eu comecei a participar do primeiro Mastermind, e aí eu via como funcionava, então eu achava que só dava pra fazer daquele jeito. Então, beleza. É isso aqui, é assim, é nesse formato, beleza. Aí acessei um outro Mastermind que o formato era diferente. Uhum. Aí minha mente até bugou na hora. Falei assim, putz, se dá pra fazer uma Mastermind nesse formato, legal, então se eu pego isso aqui que funciona, que é muito bom, isso daqui que eu gostei desse, eu trago pro meu. Né? Mas foi de um local de quê? De acessar, né? Uhum. Pra ter bagagem, ter de referencial. Então, se você não acessa, se você não tem esse referencial, fica difícil de você pensar em solução de produto ou solução de entrega. Do fato de as pessoas estarem, por exemplo, escutando esse podcast agora, é justamente isso, né? Ampliando esse repertório de referencial. Claro. Então, cara, o que Total. as 25 maiores empresas fazem? Ah, entendi. Então é esse movimento. Então é testar o tráfego ali até o talo. Então, onde que eu posso testar o tráfego mais ali até o talo? Até anotei até para mim, porque a gente está justamente na ação da Black Friday, a gente foi definir o orçamento, eu falei, cara, esse é o orçamento. Aí depois, fazendo essa provocação, eu pensei, putz, eu posso testar um pouco mais, aumentar o talo aqui de orçamento. Então, mas vem desse referencial de você acessar conhecimento ou pessoas que vão te abrir esse horizonte que você pode fazer. E falando especificamente da Black Friday, se você for fazer esse canal do vitalício, geralmente a diferença é que o normal é que as pessoas gastam entre 80% e 85% do dinheiro no lançamento na captação e 15% em remarketing. Quando você pensa nessa Black Friday, porque a tendência é que você deixe o carrinho aberto por muito tempo, você faz mais ou menos uns 40%, 50% na captação, uns 10 a 15 ali em distribuição, lembretes, e 35 a 40% em remarketing. Porque é aquele, enquanto você está colocando 10 mil reais e vende 20, 30 por dia, você coloca eternamente. Sim, você vai deixando ali a oferta aberta até Isso. ela parar de performar para parar de rodar, né? Muito bom. Pinhas, eu queria que tu falasse um pouco também de como é que foi a tua visão para tu chegar na Palu, mas começando com os teus primeiros lançamentos. Aí agora entrando um pouco mais na tua história, né? Tu começou o teu projeto, não sei se foi o primeiro projeto, mas foi o que teve mais expressão, que foi ali com o Gustavo Cerbasi. Foi o primeiro. Foi o primeiro, né? E de como foi esse movimento de, tipo, comecei me associando como coprodutor, fiz esse movimento, depois lancei a Craft até eu chegar na Palu, né? Falando um pouco desse teu modelo de negócio, como ele foi se modificando até chegar nesse formato que tá hoje. É que eu tinha antes uma agência de lançamento. E essa agência de lançamento tinham vários especialistas, chegou a ter 4, 5. E aí, meio que cada vez que eu pegava um especialista, eu tinha que contratar uma equipe de umas 20 pessoas para tocar aquele projeto e tal. Então chegou uma época que eu já tava com uns 80 funcionários, sei lá, 100. E aí eu pensei, não é isso que eu quero pra minha vida. Tem gente que faz isso bem e tal, mas é isso, você vai experimentando. Por exemplo, a Priscila Zilo faz isso muito bem. Ela tem lá uma empresa com 250 pessoas e tal, e ela manda super bem. Mas não era o que eu queria pra mim. Então, eu quero escalar isso, mas sem que seja nesse formato. Então, a gente teve uma oportunidade, a gente vendeu 2 empresas nossas em 2021. Empresas que tu era sócios? Uhum. Que tu era sócio, tá? Que eram empresas de infoprodutos mesmo e tal. Que era das Gêmeas do Inglês e a Lilian Bittencourt. Então, que era minha professora de inglês. Então, a gente vendeu a nossa parte dessas empresas, né? Que rendeu
alguns milhões de reais. Aí eu peguei esse dinheiro e passei a investir em várias empresas de mentorados meus comprando participações minoritárias. E nessa época tu já tinha as mentorias, na Já época tinha da mentorados, HFB. em 2021 já. Uhum. Aí a gente foi comprando algumas empresas por ano, mais ou menos, em média 3 por ano a gente comprou. Hoje a gente é um grupo de 15 ou 16. E basicamente foi isso. Eu pensei que eu preferia atuar mais como investidor e conselheiro de alguém que já tinha uma empresa rodando do que eu ficar tocando várias operações ao mesmo tempo. E aí hoje a gente mantém só a operação, a minha própria e a do Gustavo Cerbasi. Ah, tá. Então ainda mantendo o Gustavo Cerbasi, tá legal. Entendi. E de onde que veio Vamos essa fazer tua... 10 anos ano que vem. 10 anos. Massa. E da onde que veio essa tua visão? Então a Palu tem quanto tempo? Então, 5 anos. 5 anos. E da onde que veio essa tua visão de 5 anos atrás de começar a comprar essas participações? Foi algo que tu viu algum modelo de negócio ou assim? Cara, eu vi que um mentorado meu ia vender a empresa dele por algumas dezenas de milhões de reais. E ele falou, cara, eu vou vender a minha empresa e tal, que é um evento bem raro ter um evento de Uhum. liquidez dentro desse business, né? Mas eu pensei assim, pô, eu já sabia que esse cara ia estourar. Eu podia ter comprado ele Na baixa. 4 anos antes desse cara que vai Uhum. pagar essas dezenas de milhões de reais comprar, né? E aí essa a gente perdeu, mas eu pensei, daqui pra frente eu não vou perder mais. E aí eu comprei várias. Por exemplo, eu comprei o Sandflow quando tava muito começando. A gente é investidor do Sandflow, do Sandflow e do Unichat. A gente investiu nessa própria empresa do Rafa, que tá no Galaxy, na empresa da Ela. Então a gente investiu em várias empresas que estavam em estágios iniciais assim de faturamento. Hoje, esse ano, a gente vai fazer um GMV próximo de 200 milhões de reais. Do grupo. Né? Acredito que quando a gente começou, nenhuma dessas empresas não tinham faturado nem 5 milhões, eu acho, quando a gente comprou. Então, vamos pensar, se fosse 5 vezes 15, daria 75 milhões. Então, a gente vai fazer 15 com 200 milhões hoje. Foi um investimento financeiro que tornou em várias... Cresceu muito, é. E... Claro que, assim, algumas deram errado, tal. A gente ficou com 15 ou 16, mas 4 a gente desfez. Então, assim, teoricamente a gente teria comprado perto de 20, e 20% ou faliu, ou não valeu a pena. não valeu a pena, a gente encerrou. E dessas outras empresas que estão hoje ali na Palu, a visão, não sei, eu acredito que a tua visão seja essa, mas não seja necessariamente de sair de algumas Não. empresas de longuíssimo prazo, né? Não é nem por causa disso, é porque eu acredito que empresas do nosso nicho têm pouco equity real. Tem pouca possibilidade de saída. Porque, por exemplo, seria a mesma coisa que o Lucas vender a Craft se eu não tiver. Sim. Ela tende a valer muito pouco, Uhum. né? Então, para ele vender a Craft sem eu estar, por exemplo, né? O Lucas até entrega comigo, mas se fosse outro sócio, né? Que não está participando da operação. Ele tem que fazer um deal que compense para mim, que sou o principal, querer vender, né? Aquela empresa que foi o que a gente fez com as meninas do inglês quando a gente vendeu e tal. A gente fez um deal ali de uma maneira que compensasse para elas também. Sim, para elas comprarem a parte de vocês. Não, para elas quererem vender também. Quererem vender. Ok. Quererem vender a empresa como um todo. Isso. Entendi. Legal. Tem que achar sempre esse alinhamento de interesse. Era para dar o corte aqui, que minha garganta tá com pigarro. Mário, pega um pouquinho de água pra Tá mim dando lá. pigarro aqui. Quero, por favor. Só quando eu tô entrevistando, de vez em quando eu olho, eu fico assim, olhando fixo, porque eu espero pra dar o corte. Deixa eu ver aqui, algumas perguntas que a gente não fez ainda. Obrigado. Aqui. Tá. Uhum.
Fez uns stories aí, Mari? Acho que é legal. Então vamos voltar aqui. Cadê, mano, meus stories? Mas você publicou já? É porque atualiza, às vezes não demora mesmo. Se tivesse não. Show. Voltar. Enfim, a gente falou um pouco sobre, né, o que as grandes empresas fazem, o que tu estava falando, o que tu estava fazendo sobre longo prazo. E agora pensando para futuro, 2026, 2027, 2028, né, se tu pudesse apontar algumas tendências ou até mesmo princípios, né, do que tu acredita que vai moldar o mercado ali para os próximos anos, né? Na tua visão, que tendências ou que princípios seriam esses, pensando no futuro? Eu acredito que cada vez mais a integração com a IA vai ser maior. Então, algumas pessoas vão tirar vantagem disso e outras vão ser eliminadas do mercado por causa disso. Eu acredito que essa questão de eventos presenciais tende a continuar ganhando tração, como já está indo. As estruturas comerciais vão precisar ser melhor desenvolvidas. E a qualidade do criador de conteúdo vai precisar ser maior. Quando tu fala a qualidade do criador do conteúdo do conteúdo em si, ou eu quero falar, entender assim, no formato do conteúdo, na performance do conteúdo, ou às vezes até do próprio conhecimento. No formato do conteúdo. Sim. Porque o formato hoje é mais determinante para a performance do que o próprio conteúdo. Tem uma pessoa que está no meu mastermind, uma mentorada, a Hannah Franklin, ela ensina isso muito bem. Então, assim, eu acredito que quem dominar os formatos de conteúdo, entender como que funciona essa mecânica, vai ter muito sucesso. Porque você pensa o seguinte, qual que é a nossa indústria? Creator Economy. Só tem duas coisas. Criar audiência e monetizar audiência. Então, quem continuar bom nesse jogo de criar audiência, vai fazer diferença, que é o grande ativo do nosso business, é isso. Sim. E há eventos, comercial e a qualidade do conteúdo, né? Então são coisas que... Na verdade, até mais do que a qualidade do conteúdo, é entender a regra do jogo. Porque muitas vezes, por exemplo, é bem subjetivo eu falar pra você assim, cara, esse conteúdo que a gente fez aqui, por exemplo, posso falar, tem uma qualidade 8 de 10, 10 de 10, 9 de 10. Mas de repente esse conteúdo não vai performar como um outro conteúdo que tem um formato mais interessante, mais adequado ao que o algoritmo quer e a maneira que as pessoas consomem conteúdo hoje. Então, nem é tanto a questão da qualidade, mas é a questão de você entender as regras do jogo que você está jogando. Sim, um formato que vai fazer com que aquele conteúdo ele acabe performando mais, né? E Exato. pensando em formato, a gente vê muito esses formatos que são mais curtos, que é a tendência, né? Não necessariamente, porque tem vídeos que são mais longos que são virais, né? Por exemplo, o próprio vídeo do Falcon, né? Que ele fez a denúncia, era um vídeo gigante, mas foi extremamente viral. Mas na maioria das vezes, esses conteúdos mais virais, eles tendem a ser mais rápidos, quanto em contrapartida, os conteúdos mais longos, eles tendem a ser menos virais, né? E pensando nessa questão de qualidade e entendendo as regras dos formatos, como que tu vê isso? Essa questão de profundidade versus viralização ao impactar mais pessoas, né? Tu acredita que se existe uma proporção ideal, você tem que jogar os dois Depende do jogos? seu business. No meu business, eu prefiro fazer conteúdos mais longos e ter poucas visualizações, ter menos visualizações, do que fazer conteúdos mais curtos e ter bastante. Apesar de que, claro, eu faço conteúdos mais curtos e também faço conteúdos mais longos. Mas pro meu business, é mais importante que o conteúdo mais curto seja apenas um chamariz para chamar a pessoa para assistir o conteúdo mais longo. Mas em outro tipo de business, se você está fazendo um business de escala, você precisa ter um grande volume de conteúdos mais curtos para a pessoa ter várias interações com a sua marca, para que você consiga realizar um volume de vendas grande. E quando tu fala do teu business, tem a ver com o modelo do teu negócio, o ticket do que tu vende, né? Sim, Eu sim. acredito que tem um pouco a ver do que eu
Eu interpreto também do motivo de eu fazer esses conteúdos mais longos, porque como os principais produtos que eu vendo são programas também mais caros, então a pessoa ela precisa ter esse tempo De tela. de tela, né, de profundidade. Até nos formatos de funis, né, os próprios eventos presenciais, eles têm essa força também, porque a pessoa ela passa mais tempo ali e você, às vezes, 8 horas, 10 horas falando, não tem muito como você maquiar quem que você é, né? Então a pessoa vai meio que te ver ali na essência, porque ela não vai ter um recorte teu ali para um vídeo rápido, né? Ela vai te ver falando, vai achando o que você fez de errado, o que você fez certo. Claro. Então, e quanto mais tempo ela fica contigo, ticket mais alto, essa probabilidade maior de comprar, né? Então, Aumenta a confiança. esse é um dos motivos também que a gente começou a fazer esses formatos mais longos, mesmo entendendo que eles não são, talvez, tão virais quanto os formatos mais curtos, né? E aí a gente tenta fazer esses formatos mais virais, como a gente falou no começo, aqueles vídeos mais rápidos, tentando encontrar uma linha editorial, né, e que faz sentido para a gente produzir. Muito bom. Então, anota aí, ó, que o Vinhas falou sobre inteligência artificial acoplada, né? Eu acho que inteligência artificial tanto para a entrega do produto quanto para tudo, né? Mas principalmente entrega de produto, né? Geralmente hoje quando eu vou pensar em produto, eu penso, cara, o que dá para fazer com IA para depois eu pensar em como que eu modelo o produto, porque Total, AI first. não tem como, eu não consigo mais hoje pensar na entrega de um programa novo, de um produto novo, se não for baseado nisso. Ou nas possibilidades que eu conheço que dá para fazer, para a partir daí eu modelar a entrega do produto, né? Os eventos, a gente falou bastante sobre isso, né? Tu falou sobre até os motivos de ter colocado mais eventos presenciais. A questão do comercial foi uma coisa que a gente conversou também. E a questão do formato ali, entender os conteúdos para trabalhar a favor do algoritmo, né? Acho que esses seriam os pontos. Show. Muito bom. Vias, agora que a gente está se encaminhando aqui para o final, eu vou puxar aqui as últimas duas perguntas. A primeira é aqui a da carta. E eu vou perguntar aqui para ti o seguinte. Qual foi a escolha mais difícil que você fez, que na hora todo mundo ao teu redor dizia para você não fazer, mas você sabia que era o único caminho para crescer? Fundar a Craft. Porque quando eu quis começar esse grupo de mentoria, de mastermind, poucos meses antes eu tinha feito um lançamento do Whindersson Nunes que tinha dado um prejuízo multimilionário, junto com Ladeirinha de Sócio. Aí os meus sócios falaram assim, não, cara, você não sabe nada de marketing digital e tal, olha o que você acabou de fazer, puta cagada. Você não devia fazer isso. E aí no final eu ter batido o pé por isso e falado que eu ia fazer de qualquer jeito, mesmo se eles achassem que era ruim, foi o que salvou a empresa e fez a empresa prosperar por tantos anos. Então, eu acredito que você precisa ser firme assim com as suas próprias convicções. Muito bom. E Vinhas, se tu pudesse, durante uma semana ou um mês, colocar uma mensagem estampada, uma frase em todos os outdoors do país, que frase ou que mensagem seria essa? Viva abaixo das suas posses e invista a diferença. Eu acredito que muitos problemas na vida seriam evitados se as pessoas gastassem menos dinheiro do que elas ganham e investissem a diferença, porque aí você pode tirar assim, fatores emocionais das suas decisões e tomar decisões mais de acordo com os seus valores. Um pouco do que eu falei agora há pouco, né? Eu falei assim, por exemplo, o cara do banco que oferece um empréstimo consignado para um aposentado. Se esse cara, ele não precisa estar rico, mas se ele tem, tipo, o cara ganha 3 mil reais por mês, ele tem 80 mil reais na conta dele e o chefe dele fala isso pra ele, é muito mais fácil esse cara virar e falar assim, cara, eu não vou participar disso, eu vou embora. Agora, se o cara tem uma filha pequena em casa e se ele perder aquele emprego, ele não sabe como que ele vai comprar o mercado da semana que vem, as pessoas acabam se dobrando mais às regras do mundo, do ambiente, do que as próprias convicções, quando elas não têm poder de escolha. Muito bom. Vinhas, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter vindo bater esse papo aqui com a gente. Se alguém que está assistindo esse podcast ainda não te acompanha, como é que ele te acha? @Vinhas no Instagram ou Rodrigo Vinhas no YouTube. Show de bola. Se você assistiu esse episódio até aqui, se você curtiu vários princípios que a gente compartilhou, Vinhas veio aqui e trouxe várias estratégias, vários princípios, comenta aqui abaixo qual foi o teu principal insight, o que você viu que você pode aplicar, o que mais fez a diferença ali do que foi falado. Se você está assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal. Se você está escutando no Spotify também, não esquece de se inscrever, porque às vezes o próximo episódio poderia fazer toda a diferença na tua vida, no teu negócio, e você vai perder porque você não está inscrito. Então, não esquece de se inscrever, não esquece de deixar o teu comentário qual foi o maior insight, e até o próximo episódio do Outsidercast.